Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você calcula a quantidade de calorias em alimentos compostos. Tá? Nesse primeiro vídeo vai ser de maneira a referência mais superficial, que é só calorias. Agora na questão de tipo assim, depois eu posso até fazer um outro vídeo, dependendo se isso aqui tiver bastante visualização e tudo mais. Fazer da maneira que é exigido, a informação que é exigida, principalmente de produtos industrializados. Que, por exemplo, na embalagem, ela deve conter basicamente as informações dos macronutrientes, sendo que deve constar a quantidade de calorias, tá? Pela proporção ou pela porção ali, carboidratos, proteínas e gordura, tá? E também sódio. Então essas são, digamos assim, meio que obrigatórias para produtos industrializados. Mas também seria bastante interessante na questão de ter um controle nutricional também, para quem está fazendo uma dieta, saber os macronutrientes, a quantidade certinha. E para quem também trabalha com comércio de alimentos, seja confeitaria, essas coisas, restaurante, tudo mais, seria interessante oferecer a informação correta para o seu consumidor. Se vai ter utilidade para ele ou não, aí é outros 500, mas eu acho que seria uma forma de respeito oferecer a informação, tá? Compromisso com ali os seus consumidores. Beleza, então vamos focar agora aqui nessa primeira parte aqui, que seria a referência mais simples, só calorias, tá ok? Então, um alimento que é composto de outros alimentos, o primeiro passo é saber o valor calórico de forma individual de cada um dos ingredientes dessa mistura. Então, por exemplo, a farinha ela é um ingrediente único, o leite é um ingrediente único, o ovo é um ingrediente único. O bolo resultante, vamos utilizar um bolo como exemplo, é uma mistura desses alimentos, ok? Só que ele vai preservar todas as calorias que tem esses ingredientes. O bolo total aqui, o resultante, ele vai ter o total de calorias. Tá? Então a gente vai somar calorias, as calorias de cada ingrediente de forma individual, e sabe que esse bolo resultante vai ter essa quantidade de calorias. Para que você saiba ou tenha informação do valor de calorias ou valor energético de cada um dos alimentos por porção, você pode utilizar até mesmo o Google. Se você buscar tipo assim, ó, ovo, calorias. Aqui está dizendo que 100 gramas tem 155 calorias, como eu já coloquei aqui. Nesse bolo a gente vai utilizar farinha de trigo, leite e ovo. Tá? Na proporção 300 gramas de farinha, 200 gramas de leite e 100 gramas de ovo. Isso é uma maneira da gente padronizar medidas, tá ok? Ah, mas leite é por ml, mas a maioria dos líquidos, 1 grama equivale a 1 ml, 1 ml equivale a 1 grama. Tá? Existem líquidos com diferentes densidades, mas a maioria é 1 grama por ml, beleza? Então agora vamos pesquisar agora aqui quantas calorias vai ter essas 300 gramas de farinha. Então eu coloco aqui na pesquisa, ó, e vou mudar agora aqui para farinha. Farinha, tá? Essa daqui que está aparecendo é a de trigo mesmo. Se tiver, porque já que tem vários tipos de farinha. E elas variam um pouquinho. Mas vamos supor, ó. A farinha de trigo, ela tem 364 calorias para cada 100 gramas. 364 calorias para cada 100 gramas. Como aqui a gente vai utilizar 3 porções de 100 gramas, ou seja, 300 gramas, é só multiplicar por 3. Se você tiver dificuldade por fazer cálculo, você vai utilizar a calculadora ali, faz 364 vezes 3. Mas aqui daria tipo 900, 180 com mais 12, 1.092 calorias. Agora o leite, coloca aqui da mesma maneira.
leite. Aí o que o leite está dizendo que ele tem, para cada 100 gramas, o que equivale também a 100 ml, 42 calorias. Dessa maneira aqui, como a gente vai utilizar 200 gramas, teria o dobro, que seria o equivalente a 84 calorias. Tá? Então aqui a gente já tem a quantidade de calorias relativa a cada ingrediente. Para que se saiba agora a quantidade de calorias que vai ter esse bolo depois de preparado, é só somar. Tá? Então vamos aqui, ó. 1.092 mais 84 calorias de leite mais 155 calorias de ovo, tá? Então esse bolo ele teria 1.331 calorias. Por aqui a gente já poderia estabelecer o que seria uma referência por porções, que é a maneira mais fácil, mais simples, não precisa de tanta coisa assim. A gente preparou o bolo, tá o bolo ali. A gente sabe que se a gente dividir em 4 pedaços, é só dividir também aqui a caloria. Opa, isso aqui seria porcentagem. Dividir por 4. Se eu cortar esse bolo em 8 pedaços, eu vou dividir por 8 a quantidade de calorias, tá? Porque um alimento preparado, ele não perde a quantidade de calorias. Às vezes, o que vai alterar é a questão do peso do produto final. Muitas vezes ele pode perder peso. Tá? Então, por exemplo, se a gente somasse aqui, ó, eu tenho 300 gramas, 200 gramas, 100 gramas, eu teria 600 gramas. Porém, o bolo, depois de pronto, que a massa estiver pronta e tudo mais, ele não vai ter mais esse peso. Tá? Então, isso seria importante, saber o peso da mistura ou do item preparado, tá? O item final preparado, para a gente estabelecer a relação por peso. Então, por exemplo, um bolo depois de preparado, ele não vai ter mais 600 gramas. Provavelmente ele vai ter alguma coisa, vou colocar aqui, tá? Tipo 520 gramas. Então, isso daqui deveria pesar se quiser estabelecer a relação por peso, tá? Então, vamos voltar aqui. Por partes. Vamos supor que eu preparei o bolo. Eu sei que todo aquele bolo ele tem 1.331 calorias. Se eu cortar em 8 pedacinhos igual ali, que seria uma maneira mais fácil de dividir, eu vou dividir aqui, ó, por 8. Eu sei que cada pedacinho de bolo, tá, ele teria 166 calorias. Essa seria a maneira referencial mais simples, que vale para qualquer mistura. Então, calcula ali o valor de todos os ingredientes e depois divide ali proporcionalmente, em partes iguais, seja 2 partes, 3 partes, 4 partes e por aí em diante. Tá? Agora, por peso. Por peso entra aquela questão. Como é um alimento preparado, a gente tem que pesar ele depois de preparado. Aí eu sei que 520 gramas de bolo tem 1.331 calorias. Então, o que eu faço? 1.331 e eu vou dividir pelo peso, tá? Dividido por 520. Tá? Então, o fator aqui de caloria por grama de bolo é 2,55 calorias, por grama. Então, se eu corto um pedaço de bolo de 150 gramas, cortei o pedaço, coloquei na balança, deu 150 gramas, é só fazer 150 vezes 2,55. Eu sei que esse pedaço com 150 gramas, ele vai ter 382 calorias. Tá? Então, assim, tem essas duas maneiras básicas de você fazer
ou estabelecer essa referência, seja por partes, que é a mais simples, ou seja por grama, que é, digamos assim, mais precisa ali, tá? Aí, sempre se atentando ao seguinte: alimentos preparados, eles podem desde ganhar peso ou perder. No caso de um bolo ou massa e tudo mais, a tendência é sempre perder peso, porque líquido depois não é assado e tudo mais, vai evaporar, tá? Mas as calorias se mantêm. Eu só vou dar um outro exemplo aqui, na questão de um alimento que vai ganhar peso, tá? Então vamos ver agora a questão do arroz. Por que eu estou falando do arroz? O arroz, ele vai água, porém a água, galera, ele não tem caloria. Só que no caso do arroz, a água que você coloca vai fazer ele ganhar peso. Tá? Ele vai ganhar peso. Então primeiro vamos calcular agora aqui, para vocês verem. Vamos procurar aqui agora arroz. Aqui já está dando as gramas do arroz preparado. Mas se você olhar na embalagem do arroz, ele vai ter a informação aqui, ó. Só que a informação na embalagem do arroz, ele está dizendo aqui, ó, 50 gramas tem 173 calorias, beleza? 50 gramas, 173 calorias. Mas aqui está falando do arroz cru, tá? O arroz cru. Então, vamos supor 200 gramas de arroz cru, não preparado. Não preparado. Vamos utilizar aquela referência ali, ó. Se é 173 calorias para cada 50 gramas de arroz, isso quer dizer que seria vezes 4, tá? 173, 50 gramas. O dobro seria se fosse 100 gramas, então vamos multiplicar por 4. Vezes 4, já que é 200 gramas. Então, 200 gramas de arroz sem preparar tem 692 calorias. Tá? Só que no arroz vai água. Tá? E mais ou menos na proporção do dobro. Então, vai mais ou menos uns 450 gramas de água. H2O. Vamos colocar aqui mais ou menos uns 450 gramas de água. Tá? Só que a água ela não tem caloria. Tá? O que isso tem a ver? Tem a ver que o arroz, depois de preparado, ele não vai pesar 200 gramas. Ele vai pesar muito mais que isso. Ele vai pesar ali, vai evaporar um pouco de água, mas ele vai absorver muita água. Então, depois aqui vai resultar, provavelmente, o arroz preparado aqui, o arroz preparado, vai ter, na questão de peso, mais ou menos uns 500 gramas. Tá? Aí é aquela questão, você tem que pesar o alimento depois de pronto. Mas ainda ele tem as calorias totais aqui. Tem as 692 calorias. Daí entra aquela história. Quer dividir por partes ou por porções? 4 partes aqui. 692. Dividido por 4 partes. Tá? Então, cada parte dessa vai ter 172 calorias. Quer fazer por peso? Então, você tem que pesar o seu arroz ali. Tá? Isso vai ser proporcional, tá? Se você faz um arroz mais sequinho, ele vai pesar um pouco menos. Se não está tão sequinho, ele vai pesar um pouco mais. Só que não vai alterar calorias, tá? A água ela tem caloria zero. Então, já por peso, pega a caloria aqui, ó, 692 calorias, dividido por 500 gramas. Tá? Eu sei que o fator grama calorias é 1,38. Vamos colocar aqui só 1,38. Então, cada 1 grama tem 1,38
138 calorias. Tá? Então, dessa maneira, colocou ali na balança, pesou a quantidade de arroz. Eu vou pegar 120 gramas de arroz, faço vezes 1,38. Tá? Então, 100 gramas de arroz, 100 gramas de arroz preparado, terá o equivalente a 138 calorias. Tá? Eu acho que é fácil de entender, tá? Ou pelo menos eu tentei explicar da maneira mais simples possível. E aqui a gente está falando apenas da informação referencial básica, só a caloria, que tem aquela questão lá, se quiser, depois eu faço um outro vídeo explicando a respeito certinho, gordura, carboidrato, proteína, sódio, tá? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!